Empurrados por mais de 50 mil vozes, os donos da casa mal chegaram pela primeira vez e já foram para a rede. Alisson recuperou a bola na meia-lua e acionou Lucas Moura. O camisa 7 teve todo o tempo do mundo para ajeitar e bater cruzado. Do São Paulo no Morumbi! Lucas, genial! São Paulo 1-0 com menos de 10 minutos de jogo. Uma batida que eu fui muito feliz, né? Eu sabia que o Alisson, assim que ele conseguisse dominar a bola, ele já ia tocar em mim, porque eu estava sozinho ali do lado. E o domínio foi muito importante, né? Na hora que eu dominei, eu já dominei ajeitando. E eu vi uma brechinha ali, acertei um belo chute, um chute rasteiro rápido, difícil pro goleiro, né? Os gaúchos, sem o gripado Renato Portaluppi no banco, tentaram timidamente com o Soteldo pela esquerda. Rafael interceptou. Já os paulistas empilhavam chances. No levantamento, Arboleda cabeceou na trave. Aí foi a vez de Ferreirinha cortar para dentro e mandar no ângulo, quase o segundo. A única coisa que estava demorando era o amarelo do Zubeldia. E ele veio aos 41 minutos, depois de reclamar da punição para o Lucas. 11º cartão do argentino pelo São Paulo. O professor, ele vive intensamente, como todos nós ali dentro de campo, e acaba que às vezes a gente pode exceder, às vezes em alguma coisa ou não. E hoje a arbitragem ela tem sido mais rigorosa, né, quanto aos cartões. O tricolor imortal foi perigoso mesmo só no fim da primeira etapa, com Pavon. Nos acréscimos ainda deu tempo dessa jogada, criada pelo Ferreirinha e perdida pelo Wellington cara a cara. Logo no começo do segundo tempo, uma infelicidade mudou o panorama da partida. Alisson, destaque em campo, se machucou sozinho e precisou ser substituído. O atleta fraturou o tornozelo direito e passa por cirurgia já nessa quinta-feira. Todos nós ficamos apreensivos, chateados. O Alisson é um dos jogadores, um dos principais jogadores nossos dentro de campo. Isso aí não preciso nem comentar. O lance ali que eu vi no vídeo foi feio, mas são coisas que acontecem no futebol, né? Infelizmente. E agora que a gente tem que mostrar a força do nosso elenco. Alisson estava sendo uma peça fundamental. Alisson estava sendo uma peça fundamental para a ideia de jogo. Para a ideia de jogo. É urgente que necessitamos de jogadores. Os dirigentes sabem, não é sobre ter opções no plantel. Temos muitos volantes, mas que não jogam nessa posição. Sem Alisson no gramado, foi o Grêmio que cresceu. Primeiro com Dodi. Depois, cabeçada do Carbadio. Em mais um contra-ataque rápido, a bola sobrou para Soteldo conseguir perder o gol de empate. Atordoado, o São Paulo errou na saída e Pavon bateu forte para a defesa do Rafael. Os donos da casa só conseguiriam respirar aos 18. Completando 200 jogos pelo tricolor do Morumbi, Nestor fez Marquezin trabalhar. E Galopo, depois de mais uma participação do Nestor, perdeu a chance de ampliar. O imortal se aproximava pelas pontas e Soteldo entortou o Arboleda, mas Rafael estava lá. O Grêmio teve a jogada do empate na cabeça do zagueirão Rodrigo Eli. Olha esse contra-ataque puxado pelo André Silva. Levou sozinho, cortou e mandou para fora. Teve até expulsão. Igor Vinícius demorou para bater o lateral e levou o vermelho. No último lance, o ex-São Paulino Reinaldo até poderia ter dado um pontinho para os gremistas, só que mandou para fora. 1-0 tricolor paulista. A partida parecia ser mais simples pelo que fizemos no primeiro tempo, mas terminou sendo muito complicada. E são esses 3 pontos que a gente valoriza, porque de que vale ter sensações de que jogamos bem ou que fizemos um grande jogo se não somarmos 3 pontos. A era Zubeldia chega a 20 jogos, sendo essa a 13ª vitória, com apenas 3 derrotas. No Morumbi, 4º triunfo seguido e G4 novamente assegurado. Já o Grêmio segue sem vencer o São Paulo aqui no Morumbi há 11 anos. O André Mendes, que é o auxiliar dele
há anos. E o São Paulo venceu por 1-0, o Tricolor voltou ao G4. Foram dois mundos diferentes, não é que golaço do Lucas Moura. Quem passou foi o Alisson. Ah, que momento bom esse toque do Alisson. Depois seria tão triste o que aconteceria com ele, fraturou o tornozelo. Primeiro tempo, até os 35, o São Paulo amassou, hein? São Paulo amassou o Grêmio. Eu até brincava, né? Aliás, os primeiros 15, né? A gente avançou para os 35, os primeiros 15 o Grêmio não passou do meio do campo. Nada. Foi um negócio, assim, constrangedor para o Grêmio. Tá aí o lance do Pavon, mas é claro que... Isso já é depois, já é tipo quase 40. Porque aí nós estamos nas finalizações, né? Mas o jogo em si foi um domínio total do São Paulo, domínio total. Aí o chute na confusão, salvou ali o zagueirão, aí já começa o segundo tempo. As duas mudanças que o Mendes fez, porque o que o São Paulo fez? Saiu o gol perdido, né? O gol perdido pelo Carbajo. O que fez o Mendes no intervalo? Reforçou o meio-campo, certo? E tirou o PP, que estava mal com o cartão amarelo, e colocou dois homens na frente. Ficou num 4-2-4, com o meio-campo mais marcador. E o São Paulo, olha o gol que o Soteldo perde. Impressionante. O Soteldo no segundo tempo, por trás, o Rafael está no chão, ó, por trás. Ó. Foi o melhor jogador do segundo tempo, né? Foi. E daí a gente pode dizer que foi o melhor jogador, talvez, do jogo. O Soteldo, ele enlouqueceu pelos dois lados, esquerdo e direito. Agora, o São Paulo também teve chance. Aí, ó, o Marquezinho faz uma boa defesa no chute do Wellington Rato, bonito chute do Rato, foi o Luciano. Perdão, do Luciano, bonito chute do Luciano. E aí tem o Nestor, ó, outra defesa do Marquezinho. Aí o São Paulo equilibrou. Porque nos primeiros 15, 20 minutos só deu o Grêmio. Só deu o Grêmio, é exatamente isso. Ó, o São Paulo melhora de novo, aí o Galopo perde o gol. O Grêmio também teve uma chance clara também com o Soteldo, né? Aliás, o Soteldo ontem contra o Igor Vinícius e contra o Arboleda foi brincadeira, né? Tudo. Olha ele entortado no Arboleda. Vai, meu garoto. Opa. Nossa Senhora. E aí o Rafael, né? Agora, o Rafael pegou também ontem. Bem. O segundo tempo foi bem. Se fosse o Jandrei. Pô, mas tu não esquece o Jandrei, né? Tu acha que o Jandrei não fecharia o gol desse jeito? Aqui, foi difícil. E olha esse lance do André Silva. Passa a bola, meu garoto. Olha, foi fominha demais, ó. Agora, né? É claro, ele costurou pelo meio, o mundo abriu na frente dele, ó. Dá a bola pro Ferreira fazer o gol. E quase que toma de novo. O Natan Pescador fez o melhor jogo dele pelo Grêmio. Natan Pescador? É, que tá muito mal. E aí, o que aconteceu? O árbitro no final, eu achei que ele tava meio louco, hein? Fala do árbitro, você tem opinião diferente. Eu achei uma boa arbitragem. Olha, esse último lance do jogo com o Reinaldo, já pensou lei do ex no último lance? Fazendo o gol, foi mal o Reinaldo, não jogou bem o Reinaldo. Fala da arbitragem. O árbitro Gustavo Bauerman e os São Paulinos agora foram levantar a ficha dele, ele foi sócio do Grêmio, ou ele é sócio do Grêmio, parece que tem isso. Sócio torcedor, parece. Parece que foi. Gustavo Bauerman, sabe quantos anos ele tem? 28. Ele é uma revelação, cara. Ele tem apitado bem os jogos. E, sinceramente, Maurício, analisando friamente, eu acho que ele apitou bem, cara. Ele apitou bem. 13 minutos de acréscimo. Mas aí é o seguinte, ó. O Alisson, a lesão do Alisson que preocupou demais, foi uma pena ter acontecido isso. O Alisson foram 5 minutos de atendimento. Mais substituições, jogo parado. Eu não achei exagero os 10 minutos de acréscimo, não achei. Os outros 3 foi por quê? Porque houve uma confusão ali na área técnica. O Zubeldia, que está sendo defendido aí pela torcida do São Paulo, ontem o Zubeldia era para ter sido expulso. O grande erro do árbitro ontem foi não ter expulsado o técnico do São Paulo, que chutou o microfone de emissora de TV, né, que reclamou o jogo todo da arbitragem, que ficou buzinando no ouvido do Bandeirinha toda hora. Pô, foi um mau exemplo, né, Maurício? O Zubeldia está tomando mais cartão. Tu que é um cara educadíssimo, né, cara? Obrigado. Tu vê o Zubeldia ali, tu concorda com a atitude eu acho que ele precisa calibrar. Eu prefiro um treinador enérgico à beira do campo. Há um treinador passivo. Mas ele precisa calibrar e precisa entender qual que é a cultura da arbitragem brasileira, que não tolera muita coisa. Então, ele está tomando muito cartão, isso prejudica o São Paulo, pilha o time. Acho que tem aí uma dose que ele está um pouco exagerado. Sabe aquela acertada na dose que o médico dá? Eu acho que não que o Zubeldia tome remédio, acho que não. Tá? Ele que é um técnico muito competente, ele tem 4 derrotas só até agora no São Paulo, tem 11 vitórias em 18 jogos. O trabalho dele como treinador é muito bom, só que ele está se tornando um personagem. O problema do treinador é querer virar um personagem jogando para a torcida. E ele vai ficando marcado pelos árbitros. Marcado. Tá fácil dar cartão para ele, né? Ele está colérico, ele está, certo? Ele está
muito drástico ali na área técnica, certo? Ele está incisivo, ele está intimidatório, porque ele está querendo fazer o quê? Qualquer coisa, um arremesso lateral, ele já parte para cima do bandeirinha. Pô, isso não é papel do treinador, cara. Na LDU ele não era assim. Está querendo ser um personagem. E a expulsão do Igor Vinícius, ela acontece porque é o segundo amarelo, ele dá vermelho direto. Porque o Igor Vinícius... Ele demorou para bater o lateral. Demorou. Mas é para expulsar uma coisa tão radical. Mas ele já tinha amarelo e aí o São Paulo está na frente e fica fazendo cera. Mas o árbitro, será que ele esqueceu? Esqueceu. E daí ele não podia voltar atrás. Esqueceu. E aí, um abraço. São Bonito Paulino gol do Lucas, ó, um chute rasante. Tem muito gremista que acha que o Marquezinho falhou também. Qualquer gol que ele toma também, os caras já acham que ele falha. O gol do Lucas? É. Imagina, foi um golaço. A bola rasante, ó. Não, esse é outro lance. Né? Esse é o Ferreirinha, Exato, né? esse é o lance do Ferreira. Mas enfim, o gol do Lucas foi uma paulada seca no canto. Um golaço. O golaço do Lucas Moura. E assim, o São Paulo, a torcida estava muito agitada e preocupada. Por quê? Porque a torcida quer resolver logo o jogo. Quando o jogo se apresenta para ser resolvido, como foi a maior parte do primeiro tempo, os grandes times resolvem. O São Paulo não está entre os grandes times, né? Favoritaço de campeonato. Não, Flamengo, Palmeiras, né? Botafogo. O São Paulo vem logo depois. Então, o São Paulo não é o Manchester City que vai resolver e meter 4. Não conseguiu ontem. Né? Só que daí vai ficando tenso. Né? Esse é um problema que o Zubeldia tem que resolver. O São Paulo, o jogo se mostrou pronto para ser resolvido no primeiro tempo. O São Paulo não conseguiu, fez 1-0 e daí a gente sabe. Jogo no Campeonato Brasileiro é difícil. Se você não aproveita quando o jogo está à sua mercê para resolvê-lo, o outro time os caras uma hora vão começar a dificultar, porque o Grêmio não ia ficar naquela nhaca dos primeiros 35 minutos o tempo todo. Já no finalzinho conseguiu dar os primeiros 2 chutes a gol. E no segundo tempo o treinador vai corrigir, vai mudar e tal. Tem bons jogadores, mesmo desfalcado. Ontem não tinha o Cristaldo, não tinha Kahneman. Jeromel no banco, o Gemerson não pôde estrear, que era para estrear, se machucou. Diego Costa está machucado e tal. Estava 5 jogadores importantes. Mas tem bons jogadores, cara. Do Soteldo, do Pavon e tal. No banco o Gustavo Nunes entrou muito bem. Então uma hora vai mudar, no segundo tempo vai ser diferente. E daí começou. E o que aconteceu foi que esse baixinho aí joga demais, né? É que ele... Quando ele quer, né? Que ele tem essas coisas, temperamental. Mas, Pretzel, ele não tem nem uns 60. Hoje no futebol é físico desse jeito. Não, você tem razão. Para um cara dessa altura se sobressair como ele se sobressai quando quer jogar, é porque o cara é muito bom. Ele é muito bom. O Soteldo desequilibra. Ontem foi assim no segundo tempo. E o São Paulo não conseguiu resolver o jogo quando estava à sua mercê. Daí o segundo tempo foi esse Deus nos acuda. Vamos continuar a analisar, mas antes vamos mostrar um lance que faz com que essa vitória do São Paulo tenha uma cicatriz enorme. A lesão do Alisson, que é o melhor jogador do São Paulo na temporada, esse volante, olha lá, dá uma agonia de ver, porque o pé prende, o corpo faz o movimento e foi fratura de tornozelo. Os jogadores viram na hora, né? Porque o jogador sabe. Rompimento de ligamento, cirurgia hoje, não sei nem se já aconteceu, saiu de ambulância. Sinal de troca já, porque os jogadores sabem. Terrível. Acontece. Terrível, é muito triste quando acontece isso. Olha, ele gira desse jeito, na hora você fala, né? A gente vê essas contusões, aí você não sabe só se é tornozelo, se é joelho, mas se é joelho é ligamento cruzado, perde a temporada, tornozelo a mesma coisa, o Alisson não joga mais, esteio desse time, preocupação zaça, por quê? Porque o São Paulo já não tem o Pablo Maia. A dupla de volantes, que é a segurança, os pilares desse meio campo de São Paulo, está fora. O São Paulo estava se resolvendo com o Luiz Gustavo, Bobadilha e tal, e o Alisson se multiplicando para cobrir a ausência do Pablo Maia. Agora ele perde a temporada, São Paulo, a gente vai ver daqui a pouco quais são as alternativas. Antes vamos ouvir os personagens tricolores dessa partida, o Lucas, o goleiro Rafael e o técnico Luiz Zubeldia. Muito feliz, né, com esse momento, não somente meu, mas do time, né? Apesar da derrota no último jogo, tivemos uma sequência muito boa aí, de grandes atuações também. E fico feliz de estar ajudando, de estar fazendo gol, é sempre muito especial, né? Poder marcar, poder fazer um gol. Mas o mais importante é o time jogar bem, é sair com a vitória. Isso que é o principal. Jogo muito difícil hoje contra uma equipe que, apesar da situação, é uma equipe que joga duro. Então foi tenso ali o segundo tempo principalmente.
mas acho que fica a entrega aí os 3 pontos importantes que a gente conquistou hoje. Fiquei muito feliz de poder voltar, de poder jogar no Morumbi, já estava com muita saudade, falei com vocês, né, quanto tempo que a gente não se falava, então assim, estou muito feliz de poder ter ajudado a nossa equipe a sair com os 3 pontos, mas igual eu falo, foi uma vitória construída de todos e eu acho que a força do grupo ela tem que ser sempre ressaltada. Hoje, graças a Deus, eu pude sair como melhor em campo, mas no jogo passado foi outro, no jogo que vem vai ser outro, então assim, eu acho que ressaltar a força do grupo, do elenco que tem corrido muito, se dedicado muito, e eu acho que se a gente continuar se dedicando e se entregando como a gente vem fazendo, tem muitas coisas boas pela frente. Y que está a la vista que son jugadores difíciles de reemplazarlo, porque tienen las dos tareas la hacen muy bien, el build-up, la construcción, y hacen muy bien lo que es ocupar espacio defensivo y recuperación. Por eso es urgente que necesitamos jugadores ahí. Esto la dirigencia sabe, porque no se trata de tener opciones. No se trata de tener opciones dentro del plantel. Sí, hay muchos volantes, pero que no juegan en esa posición. Entonces se va a ver la peor versión de los jugadores que jueguen ahí. Pero la decisión de quedarme no solo tiene que ver con el respeto a Sao Paulo y con lo bien que me siento, sino con el respeto a mi profesión. Lo único que yo falé con la dirigencia es, muchachos, yo pienso en Sao Paulo, yo me quedo en Sao Paulo y, por supuesto, dije algunas cosas que me parecían. Pero la decisión, repito, no es solo por el afecto que le puedo tener hoy a Sao Paulo y el respeto, por lo contrario, sino también a mi profesión. No me permitiría, si las condiciones están dadas, no me permitiría salir de um clube como Sao Paulo. Tá aí, só uma questão de terminologia. Quando ele fala há muitos volantes, os argentinos falam de volantes, jogadores de meio campo. Tá? Aqui a gente fala volante, aqueles jogadores que fazem o trabalho mais defensivo do meio campo. Então o que ele diz tem muitos jogadores de meio campo, mas não tem os jogadores para essa posição, que é a posição de marcação, porque perdeu. Então é o Luiz Gustavo, é o Bobadilla. E daí tem o garoto da base, os 2 garotos, que são o Negruti e o Ibali. E o São Paulo tem a possibilidade de reincorporar Lisiero e Jegson Mendes. Não. Vai precisar. O Mendes vai jogar agora. O Mendes não... Mas ele foi o Mendes... pouco, né? Não, o Mendes é o jogador menos competitivo que eu vi nos últimos 10 anos do São Como Paulo. é que ele foi disputar a Copa do Mundo? Pelo Equador. Sei, também não sei. É um jogador que não joga sem a bola. Ele só joga com a bola no pé. Ele joga num terreno, ele joga nesses quadradinhos aqui, ó. Ele não sai daqui, sabe? É um jogador pouquíssimo competitivo para esse movimento de São Paulo. E o Lisiero nunca serviu, vai servir agora. Então, assim, tem umas coisas assim meio... Mas é o que tem. Pois é, o que tem, mas aí é um erro da diretoria. Uma falta um erro da diretoria. Aí eu sou a favor de botar o Negruti, então. E o São Paulo, agora, se serve de algum alento, está em plena janela. Então, o São Paulo pode contratar e inscrever. Claro. Sai no bid e já sai jogando. Então tem que contratar. Não sei se será o Thiago Mendes, está pedindo muita grana lá, o time do Qatar. O Thiago Mendes vai voltar e consegue jogar imediatamente? Acho que não também. Não, acho que sim. Ele está... Ele está bem fisicamente? Está treinando? Tá. Bom, tá. Vai ter que dar um jeito. Teve uma saída no São Paulo, tá? Até vai entrar uma grana aí, que é uma grana boa, que do Diego Costa, foi anunciado lá pelo Krasnodar, a equipe da Rússia, tá bom? Ele ganhou a Paulistão e a Copa do Brasil, zagueiro da base, 24 anos, um cara muito sério, que sai pela porta da frente. Claro que sim. Tá? Para zagueiro reserva, 7,5 milhões de euros. Opa. Por 80% do passe, tremenda venda. Baita venda. Né? Baita venda, Diego Costa, que seja feliz lá na Rússia. Vamos falar do Grêmio? Não, nós não temos. Então não vou colocar nada, porque nós não temos. Mas queria que você comentasse, Perrone, a vitória e a perda do Alisson, né? Um cara muito importante para o time. Bom, sobre o jogo, cara, eu acho que
ali o próprio Zubeldia fala isso, né? 35 minutos ali de primeiro tempo. Vamos colocar o primeiro tempo do São Paulo, eu achei espetacular. Assim, o Grêmio não conseguia pegar na bola, não conseguia passar do meio de campo, sufocando na marcação, criando, intenso. Achei espetacular. É muito difícil você, mesmo com o Alisson em campo, seria difícil você manter naquele nível, que foi um nível muito alto, né? O Grêmio não conseguiu fazer nada. Então acho importante destacar isso, que foi espetacular esse primeiro tempo do São Paulo. E aí o Zubeldia fala muito da importância do Alisson quando ele vai para a coletiva, e ele resume bem ali, né? Ele fala que é um jogador fundamental para a ideia de jogo do São Paulo, que é um cara que ele fala que ocupa bem os espaços no meio de campo e que é importante na construção. Então, assim, ele tem razão quando ele lamenta a perda desse jogador, porque é realmente o coração ali do time, o motor da ideia de jogo do São Paulo, e é uma reposição muito difícil, né? Tanto no elenco quanto você ir para o mercado, porque é difícil você achar hoje, o Alisson não é um craque, mas é difícil você achar jogadores que equilibram bem essa questão defensiva com a questão da construção. E ele faz isso. E quando você acha jogadores assim no mercado, o cara ainda precisa se encaixar no time, no estilo do jogo. Então, realmente, ele tem motivos para se preocupar. Eu só acho que não pode ser uma coisa assim, ou vocês me dão um jogador, ou não tem jeito. Não, isso aí, essa conversa não existe, né? Ele não falou assim também, né? Mas não pode chegar nesse nível, porque se você não tem no mercado, é sua responsabilidade como treinador trabalhar alguém dentro do seu elenco. Deixa eu ler aqui o que disse exatamente o Zubeldia sobre essa questão. E aí ele vai ao encontro do que disse o Perrone sobre ser um jogador difícil de substituir. Ele fala o seguinte, abre aspas, são jogadores difíceis de substituição, porque eles fazem bem as duas tarefas, a construção e a ocupação de espaço defensivo. É urgente, precisamos de jogadores ali. A direção sabe, não se trata de ter opções, há muitos volantes, mas não jogam nesta função. Preciso de jogadores que atuem ali. Venho falando disso desde que cheguei. Estão buscando opções. Não foi exatamente muito direto, mas tem uma faca no pescoço ali para a direção. Eu estou falando, ou vocês contratam ou contratam. Não tem outra opção. Disse o Zubeldia, lembrando, né, que ele acabou de recusar uma proposta lá da seleção do Equador, ficou no São Paulo, mas agora fala, bom, preciso de jogador. É mais ou menos isso que ele está falando, né, Rodrigo? Agora o que ele dá a entender é que ele já estava pedindo jogador para esse setor antes, independente do Alisson, né? Lembrando um pouco da história do Alisson, ele era um ponta, né? Originalmente. E aí ele vai se adaptar como volante no São Paulo. Inclusive, ele tem uma história muito de superação, né? Ele já contou isso em entrevistas, que ele teve deprimido e ia desistir de jogar futebol e conseguiu achar um novo ânimo, um novo caminho no São Paulo. As entrevistas dele foram muito boas, contando essa história, inclusive porque ele expôs um problema que várias pessoas podem sofrer, e ele expôs como ele conseguiu superar, isso ajuda os outros. Então, acho que também eu fico meio sentido, porque também é uma pessoa que tem uma história legal, uma história de superação, e de fato era um jogador essencial. Inclusive o passe para o Lucas é dele, né? Ele que dá o passe para o Lucas dominar ali e fazer o gol, e eu acho que ele tem essa coisa de poder jogar ofensivamente e defensivamente, justamente porque ele é originalmente um jogador ofensivo, um ponta. Ele perdeu um pouco de mobilidade depois, não teve mais aquele drible fácil que ele tinha na ponta, e ele ganhou outras características, o que demonstra uma inteligência de jogo. Então, de fato, é difícil substituir. Mas me parece que ele estava procurando outros jogadores. Nesse sentido, um que eu acho possível, não estou dizendo que é a mesma característica, mas de você fazer uma adaptação, talvez seja o Nestor, que é um jogador que também consegue fazer o combate e a saída, e tem qualidade na frente, enfim. Mas não sei se ele não tem, eu acho que a mesma força física de enfrentamento que tem o Alisson ali na ocupação do meio de campo, enfim, de ritmo que ele dá ao jogo, né? Um jogador de ritmo, que a gente chama, que é um jogador moderno. Então, talvez precise realmente de uma substituição. É uma pena que isso tenha acontecido. E em relação ao jogo, o São Paulo foi bem no primeiro tempo. Depois da saída do Alisson, tem as duas trocas, né, que o Grêmio faz. Entra o Natan e o Carbarro. Nossa, o Grêmio dominou o jogo completamente, né? Eu olhei, o Grêmio teve 2 conclusões a gols no primeiro tempo e 17 no segundo tempo.
Era para ter feito o gol, na verdade. Se fosse um jogo normal, o Carvalho termina na cara do gol, Soteldo na cara do gol. A diferença ali, eu arrisco a dizer, se o Rafael não tivesse voltado e ainda fosse o Jandrei, o São Paulo tinha saído com uma derrota no jogo de ontem. Porque foi muito pressionado, o Rafael foi muito bem. Não que o Marquezinho também foi bem lá do outro lado, né? Ele pegou umas 2, 3 bolas, uma bola do Luciano, pegou bolas difíceis. Aliás, os 4 goleiros muito bem, né? Dos 2 principais jogos. Atuações incríveis dos 4. Então, eu acho que o São Paulo correu muitos riscos e teve uma queda muito brutal. Se o efeito da saída do Alisson foi isso em outros jogos, realmente vai ter que procurar substituição urgente. Eu não acho que dá para um time desmontar inteiro assim por causa da saída de um jogador. E justamente foi exatamente isso que aconteceu. O time se transforma num outro time quando o Alisson sai, até porque o Beldia erra com Mas tem o vontade na fator do Grêmio substituição, né? também, né? O Grêmio jogou Não, tem o muito fator do recuado no Grêmio, primeiro sim. tempo, põe 2 atacantes e começa a ir para pressionar o São Isso, Paulo no segundo exatamente. tempo. Então eu acho que tem 2 coisas casadas ali dentro, que aconteceram ao mesmo tempo. É aquela história, né? No primeiro tempo, o São Paulo poderia ter resolvido o jogo. Poderia ter feito 2-0, 3, sei lá, tá ok, e ter resolvido, porque de fato o Grêmio não passou do meio-campo no primeiro tempo. No segundo tempo muda tudo. O Alisson sai, acho que aí tem uma substituição muito errada do Zubeldia, ele tenta colocar o Wellington Rato de volante, foi um desastre absoluto, tanto que ele tem que fazer outra substituição para corrigir, e aí que ele coloca o Nestor e coloca o Alopo, e aí preenche o meio-campo. Aí dá mais ou menos uma equilibrada. O São Paulo até teve chance de fazer gol depois, o André Silva perdeu o gol e tal, mas o fato é que o São Paulo perde um dos seus principais jogadores e agora o Zubeldia pede aí reforços, pedindo reforços claramente. São Paulo tenta o Thiago Mendes, mas ficou... É curioso o São Paulo, né? Porque ele já tinha perdido um volante, que é o Pablo Maia, no começo do ano, e não contratou ninguém. Achou que dava para continuar assim. Continuou assim e agora perde o outro. E agora não tem mais nenhum dos seus principais... o Thiago Mendes tem exatamente essa característica do Alisson, né? É um jogador muito parecido. É um bom jogador, só que do Alisson agora de é muito hoje, caro, né? Exatamente. Claro, o Flamengo tentou várias vezes e não conseguiu em várias janelas aí o Thiago Mendes. É uma negociação difícil para o São Paulo. E daqui a 6 meses ele vai ficar livre no mercado. Tem essa questão, então também, será que o São Paulo vai gastar dinheiro agora? Talvez seja mais fácil. Pois é. Galera, segue mandando mensagem aqui. Muito legal que vocês estão mandando mensagem, vocês da imprensa, todo mundo. O Roberto Bolonha fala, assim como o Alisson, que era atacante e virou bom segundo volante, o André poderia ser testado por ter as mesmas características do Alisson quando era atacante. O André Silva, que jogou ontem, não sei. Eu vejo mais o Nestor com a possibilidade de adaptação ali nesse posição. O Rogério testou, né? Jogava com o Nestor como segundo volante. Matava o Pablo Maia, porque ele não tinha muito combate. Mas o Bobadilha também não tem, né? José Libori, vocês da imprensa não leram meu superchat. Abraço. Tô lendo aqui, José. E ele completa. Textor veio falar bobagem e criar encrenca. Falamos bastante sobre isso. Pessoal, valeu aí por ter acompanhado mais um vídeo do canal Notícias São Paulo FC. Nossos agradecimentos aí a Jogo Aberto, ao Band Esportes, né? Nós acompanhamos aí os noticiários do dia relacionado aí ao pós-jogo, né, entre São Paulo e Grêmio. O São Paulo que continua, né, invicto em relação à quebra de tabu que o Grêmio tem aí, que tá sem ganhar no Morumbi desde setembro de 2013 e, né, a gente ganhou, esse é o importante. São Paulo saiu com a vitória, saiu com os 3 pontos, estamos em 4º lugar aí na tabela e agora, né, pessoal, a única coisa que pegou realmente é a lesão do Alisson. Rapaziada, eu não sei, vocês dizem aí nos comentários qual é a expectativa de vocês para a sequência da temporada. Eu confesso que, como São Paulino, desde quando me conheço por criança, desde sempre, pessoal, é bem crítico, né? A gente sabe que tem, né? A gente não pode esquecer aqueles que estão no elenco atualmente, mas a gente sabe que o Luiz Gustavo e nem o Bobadilla, eles correspondem, né, na mesma qualidade técnica aí do Alisson, porque o Alisson é o motor do time. O Alisson é realmente o melhor da temporada. Até o Rafael trouxe, né, deu ali a sua entrevista e ele trouxe que o Alisson também merecia seleção, merecia convocação aí para a próxima convocação em setembro para a seleção, e muitos jornalistas estavam falando, né, que o Alisson é o melhor volante em atualidade no Brasil, e eu mesmo, quando acompanho os jogos do São Paulo, eu acho incrível que os 90 minutos, se ele está em campo, ele representa
ele joga bola, ele é defesa, ataque, ele defende e constrói, então assim, rapaziada, vai ser muito difícil pro São Paulo dar a sequência. O Zubeldia também pediu contratação. Antes a gente falava-se muito em substituto para o Wellington, né, para lateral. E aí tem, né, pessoal, o Alexandro, que parece que quer continuar na Europa. O Thiago Mendes, eu acredito que ele não é o substituto direto para o Alisson. O Thiago Mendes tem as suas qualidades, mas eu acho que ele joga ali, ele tem a sua reposição de bola de uma forma bem legal, com mais a construção de jogada. Ele tem até uma frente ofensiva bem legal, mas ele não é um jogador a nível do Alisson. Por incrível que pareça, ele joga na Europa, mas não tem as mesmas qualidades que o Alisson. É isso, pessoal, eu acho que é meio frustrante aí. Agora o São Paulo precisaria tirar dinheiro, sabe-se lá da onde, para poder contratar um bom volante, se é que tem mercado também, né? Porque a gente sabe que no Brasil não tem mercado. Então, pô, vai pegar algum volante aí de algum país vizinho nosso aqui, da Argentina, do Uruguai, né? Um volante raçudo que represente, poderia olhar para fora. Para a Europa vai ser muito mais caro. Então, pessoal, eu, para ser sincero, não tenho tanto otimismo assim agora com a sequência da temporada, porque a gente sabe que o meio-campo de qualquer time, tanto defensiva quanto ofensivamente, ele é o que pode definir a vitória de um elenco ali, e até mesmo o coletivo, né? O tático e o coletivo em campo influencia muito esses dois jogadores aí, esses dois volantes. A gente já perdeu o Pablo Maia, beleza. O Alisson era a rainha ali, o rei ali do tabuleiro, que, né, eu acho que vai fazer muita falta. Diz aí pra gente a sua opinião, o que você acha, se você acha que o Alisson vai fazer falta, e quem do mercado você acha que poderia estar chegando aí para compor a posição do Alisson. Valeu, pessoal, um abraço, se inscreva no nosso canal aí para acompanhar mais notícias do São Paulo Futebol Clube. Um abraço.